Você já deve ter escutado falar várias vezes nos estilos do SketchUp, né? A gente já gravou vários vídeos aqui no nosso canal também falando sobre isso. Mas aí gera aquela dúvida, né? E se eu quiser fazer uma representação diferente, utilizando as linhas de desenho, né? Como se eu tivesse feito aquele desenho à mão, mas eu fizesse isso renderizando, tipo utilizando o V-Ray. É possível? É possível criar uma representação diferente, como se eu tivesse feito aquela representação à mão, feito as linhas mais manuais, né, vamos dizer assim, utilizando o V-Ray? É possível sim, e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Não sei se você já ouviu falar no efeito Cartoon ou efeito Toon, algumas pessoas chamam de Toon, outras de Cartoon, mas é basicamente a mesma coisa porque ele vai representar a nossa imagem, né, o nosso render, como um efeito de desenho. Então, como é que eu faço isso utilizando o V-Ray e não os estilos do SketchUp? É uma imagem renderizada que você pode adicionar iluminação, alguns materiais e outros não, mas ele vai sair com aquele efeito de desenho, tá? Então, é isso que eu vou te passar agora. Vamos lá! Mas antes, aproveita que tá aqui no nosso canal e já sabe, né? Se inscreve, curte, compartilha, comenta o que vem achando desses vídeos. Tá aqui assistindo, não importa onde você tá vendo esse vídeo, se é pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso canal do YouTube, mas o que importa é que você participe, que você comente o que você vem achando desses conteúdos, o que é que você achou sobre o resultado desse vídeo também, e compartilha com os amigos, né? Vamos ajudar aí esse vídeo a chegar a várias pessoas para tirar essas dúvidas de todo mundo que está precisando, beleza? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Olha só. Eu já até utilizei essa cena aqui para mostrar justamente os estilos do SketchUp, né? Que é quando a gente pode alterar as linhas, a gente pode alterar a forma de visualização de achuras, de várias coisas. Tipo, mudando aqui os meus estilos, eu consigo visualizar de várias formas diferentes, né? Hoje a gente vai ver como fazer isso no V-Ray, tá? Então eu vou botar aqui na minha cena, ó, e vou vir aqui nas configurações dele. Vamos lá. Eu não vou mexer na parte de configuração da imagem, tipo, mudar o tipo de iluminação, configurar o sol, a sombra, qual o tipo de render, tamanho da imagem, isso tudo não, eu não vou focar nisso agora. Eu posso até fazer mais vídeos relacionados a isso se vocês têm dúvidas, mas para eu saber quais são as dúvidas de vocês, eu preciso que vocês comentem nos vídeos o que é que vocês gostariam de ver como próximos conteúdos, beleza? Então, para essa cena, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, para a gente fazer esse efeito de desenho, do cartoon, né? A gente precisa tirar todos os materiais da nossa cena. Então eu vou ter que ocultar tudo isso aqui, ó, todos esses materiais para que ele fique todo branco ou todo cinza, que ele fique todo de uma cor, certo? Eu vou colocar aqui, ó, para renderizar sem configurar nada. Vou só colocar para renderizar para a gente ver como é que tá ficando a cena normal. Eu não configurei iluminação, não configurei material, tá só com a luz do sol aí, ó. E o que tiver de reflexo, alguma coisa, é porque já veio com o bloco que eu baixei. Não configurei nada, ó. Tem uma iluminaçãozinha aqui na luminária, mas não tá configurado, certo? Aí eu vou vir aqui, ó, nas minhas configurações e vou ativar essa opção aqui, ó. Ele vai funcionar, ele serve para ocultar todos os materiais da minha cena, certo? Oculta todos os materiais, então vai sair tudo da cor que eu colocar aqui. Então vou ligar aqui, ó. Quando eu ligo o material override, ele deixa eu escolher uma cor. Então se eu colocar aqui branco, 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 total, não é muito legal de colocar porque ele vai estourar a luz todinha, ó. Deixa eu botar para renderizar aqui só para vocês verem. Tudo que você faz no V-Ray, você nunca bota total, né? Branco total, preto, preto, não, porque ele perde um pouco do reflexo. E principalmente ele estoura um pouco com a iluminação. Então a gente vai botar um branco quase cinza, né? Eu botei ele branco aqui só pra gente testar se tá funcionando. Depois a gente muda a cor. Olha só. Ele vai renderizar. Tá vendo o que ele fez? Ele ocultou todos os materiais da minha cena e substituiu apenas por uma cor, que foi aquela cor que eu coloquei lá, branco.
Não consigo ver nem o espaço aqui, ó, da cadeira. Eu vou deixar ele terminar, certo? Vou deixar aqui no canto. Mas eu vou mudar um pouquinho a cor aqui pro cinza, ó. Só para que a gente consiga visualizar melhor também. Tá? Deixa eu dar um stop. Vou botar novamente. Mas para que serve isso, Gabi? Por que tem essa configuração aí? Vamos dizer que vocês não sabem ainda mexer nas configurações do V-Ray, né? Nesse monte de caixinhas que tem aqui, não sabe como mexer. Ou você já sabe, mas não sabe para que funciona o material V-Ray. Ficou muito escuro, né? Deixa eu clarear um pouquinho. Então, se você não sabe ainda para que serve isso, vamos lá. Ele serve basicamente para ocultar todos os meus materiais e substituir por uma cor. Mas por que eu vou precisar fazer isso? Às vezes você precisa fazer um render só de uma volumetria, tipo para mostrar a fachada da sua casa, ou mostrar o ambiente ali, como é que está ficando para o seu cliente ou para o seu professor, para ele entender como é que vai ficar, mas você não definiu ainda os materiais. Então essa é uma forma de você mostrar apenas a volumetria. Você renderiza ele todo branco ou da cor que você quiser, certo? Além disso, ele também serve muito para teste de iluminação. Eu acho que é o que a gente mais usa. Por quê? Quando a gente vai fazer a iluminação de uma cena, a gente vai acender a fita de LED, vai acender um pendente, um spot, a gente sempre acende, configura e coloca para renderizar, né? Então a gente fica esperando ele terminar para ver se a luz deu certo. E aí às vezes a gente perde muito tempo com isso. Quando a gente faz isso, que ele renderiza todo branquinho assim, ó, ele vai renderizar muito mais rápido. E aí a gente vai testando só a iluminação. Por que ele vai renderizar mais rápido? Porque ele vai calcular apenas um material, que é esse branco. Se eu colocar com os materiais, principalmente se já tiver configurado, tipo couro, madeira, pintura de parede, vidro, tudo, aí ele vai demorar ainda muito mais para ver se uma luz deu certo. Então, geralmente a gente utiliza isso para teste de iluminação também, certo? Agora vamos lá, tá vendo, né? Ele ficou todo branquinho, mas ele não tá fazendo a linha preta para fazer como se fosse aquele estilo do SketchUp, como se fosse desenhado à mão. Ele só renderizou tudo branquinho, né? Primeira coisa, eu vou ter que criar um material que se chama Toon, tá? Toon, se escreve T-O-O-N, Toon. Se eu clicar aqui, ó, aparece Toon, tá vendo aqui? Então, esse material é quem vai definir lá na nossa modelagem as linhas, certo? Para eu criar esse tipo de material, primeiro eu tenho que criar um material normal, um material genérico, que é quem vai definir a cor desse meu material mesmo, certo? Então eu vou vir aqui, ó, clico aqui no maisinho, material genérico. Nesse material genérico, eu vou até renomear aqui, eu vou colocar, botei deletar, né? Renomear. Eu vou colocar aqui, ó, base, vai ser meu material base, tá? A gente chama de base. Então eu vou botar base Toon, que vai ser o material que vai ser a base do meu material Toon, certo? Para fazer aquele efeito cartoon. Então eu venho aqui nas configurações dele e coloco a cor, tipo eu quero um quase branco. Pronto, não preciso definir mais nada nele, eu não preciso adicionar reflexo, refração, nada, eu só escolho a cor, certo? Aí venho aqui embaixo, ó, no maisinho de novo e vou criar um material Toon. Esse material Toon aqui, ó, eu posso até renomear ele para botar efeito cartoon. Então eu venho aqui e coloco base, vou procurar o material, ó, base Toon, certo? Tá vendo que a bolinha já mostra aqui que tem uma linha preta ao redor, tá vendo? Tá bem fininho, nem sei se tá dando pra ver bem aí no vídeo, ó. Mas se eu aumentar aqui onde tem espessura de linha, a gente vai ver melhor, ó. Vou aumentar bem muito, ó. Tá vendo que ele tá fazendo uma linha preta nas bordas? Eu não vou deixar muito grande, eu vou deixar com 1, que era o valor que tava. Depois a gente vê se precisa aumentar ou não, certo? E aí, pronto. Criei a base do material, criei o efeito cartoon, agora eu venho aqui, ó, nas configurações, volto em material override, não vou colocar uma cor dessa vez, vou ignorar a cor que tá aqui e vou colocar aqui na parte de material
o meu material do Cartoon. Eu venho aqui, ó, e vou procurar efeito Cartoon. Cuidado, não coloca aqui a base não. A base você coloca no material Toon e no material Override você coloca o material Toon mesmo, o material que a gente renomeou como efeito Cartoon, beleza? Feito isso, eu vou renderizar agora, olha só. Vamos ver o resultado disso aí, tá? Se vai ficar aparecendo as linhas, ó. Quando ele começa a renderizar, você não vai ver muito bem o efeito. Às vezes eu tô renderizando e digo, nossa, não pegou, porque às vezes ele dá um probleminha e não aceita de jeito nenhum, mas ele não pegou muito bem aí, mas não, é porque ele ainda tá fazendo o cálculo inicial de iluminação e depois quando ele vem renderizando é que ele vem colocando essas linhas, certo? Aí você vai ter que esperar para ver se ficou no efeito do jeito que você queria. Se for uma cena muito grande, numa qualidade muito alta, você pode fazer o teste em um trechinho da imagem e depois você coloca ela para renderizar completamente. Para não ter que esperar e ver que não pegou, você esqueceu alguma coisa no material, enfim. Certo? É bom fazer um teste para não perder esse tempo. Ó, ele já está terminando e vai começar a renderizar agora. Ó. Tá vendo que eu vejo um pouquinho das linhas já aparecendo, ó. E aí ele fez justamente o meu efeito aqui, ó, do desenho. Tá vendo a diferença de como não tava com ele, ó? Eu consigo ver o contorno. Então ele já tá fazendo um efeito legal aqui, como se fosse feito à mão, né? Como se fosse um desenho mesmo, certo? Tá, mas aí ele funcionou, ele pegou, mas eu tô achando a linha muito fina, né? Eu sei que a luz está estourada, mas é porque a gente não vai configurar sol agora não, tá? E é um ambiente aberto, eu tô só mostrando mesmo o efeito do desenho, né? Então, eu tô achando a linha muito fina. Se eu voltar lá nas configurações, ó, cadê minhas configurações? Do material onde tem efeito Cartoon, eu posso mudar aqui, ó, espessura da linha. Então, tava 1, tava muito fina, eu vou botar 3. E aí a gente vai ter que testar, né? Porque pode ser que fique muito grossa, pode ser que não. Então, a gente vai ter que fazer o teste. Coloquei 3 e vou botar para renderizar. Vai depender também do que a gente quer fazer, para quem a gente vai apresentar. Então, talvez um nem fique tão fina se você estiver fazendo algum tipo de cena, alguma cena menorzinha, algum detalhe. Então, talvez nem precise aumentar, mas só para a gente aprender mesmo como é que aumenta, certo? Deixa ele renderizar. Enquanto ele está renderizando, a gente pode ir adiantando uma coisinha, por exemplo. E se eu quiser que ele saia com essas linhas de desenho, mas no lugar da cor branca, ele saia com a textura. É possível fazer isso? Olha só, se eu vier aqui, vamos dizer que eu vou pegar aqui, deixa eu ver nos materiais, aí eu quero que saia essa madeira aqui, ó, que tá na minha mesinha lateral, certo? Eu vou clicar nela aqui, para eu ver que material é esse, vamos lá. O material dela tá com um nome bem estranho aqui, ó, porque é uma imagem, tá? Esse C7A1. Eu vou renomear ele e vou colocar ele como mesa lateral, certo? Mesa lateral. Beleza. Aí eu vou vir aqui, na verdade eu acho que a mesa lateral não vai dar muito certo, porque é um material só. Isso aqui tudo é como se fosse uma imagem só. Deixa eu ver se eu consigo pegar esse aqui da cadeira, tá? Acho que fica melhor. Pra gente não perder tempo configurando o material agora, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou renomear, vou botar tecido cinza. Tecido cinza. Aí nesse tecido cinza, vamos dizer que ele já tá configurado com textura, com bump, com tudo, reflexo, se precisar, ele já tá todo prontinho. Então eu vou criar um material Toon e nesse Toon eu vou colocar o meu material do tecido cinza, tá? Então, deixa eu procurar aqui. Tecido cinza. Então, tecido cinza eu coloquei nesse material Toon, certo? Um Toon novo. Vou renomear ele aqui, vou colocar como Toon tecido. É importante que você entenda uma coisa. Se você quiser fazer uma imagem diferente, com textura e com a linha aparecendo,
O material que você vai aplicar no seu objeto não é o material base, é o material do cartoon. Então, eu peguei o tecido da cadeira, criei um material toon e coloquei o tecido da cadeira como base, certo? E aí, esse material toon tecido é o que eu vou aplicar aqui, ó. Vou ter que substituir por esse. Quando você está fazendo do zero, você não vai ter esse trabalho que eu tive de substituir. O que é que você vai fazer? Você vai criar o material da cadeira sem aplicar nela. Depois você vai criar o material toon, colocar ele como base, né? Colocar o material da cadeira como base e vai aplicar na cadeira o material toon, certo? Pode parecer um pouco complicado, mas não é. Quando vocês forem tentar, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa. E geralmente quando a gente faz esse efeito, a gente não coloca a textura, a gente coloca ele todo branco com as linhas, tá? Isso é só uma exceçãozinha que eu tô mostrando aqui pra vocês. Aí vamos lá, eu vou só tirar ele aqui, ó, eu vou clicar nesse material, V-Ray, e vou desmarcar essa opção do Cambio Override, porque eu tô dizendo que ele não vai ser oculto. Senão ele vai ocultar, quando renderizar vai sair branco do mesmo jeito. Vou fazer a mesma coisa no tecido cinza. Cambio Override. Beleza? Vamos ver o resultado lá das linhas mais grossas. Olha só o efeito que ele fez. Bem legal, né? A linha ficou bem mais grossinha. Eu consigo ver mais como um desenho. Eu consigo ver mais detalhe, ó. Ficou um efeito bem legal isso aí, hein? Eu vou até salvar ele aqui no meu histórico, para depois a gente pegar essa imagenzinha aí, certo? E aí eu vou renderizar agora, eu vou renderizar só esse pedaço aqui do meio, para ver se deu certo. Se ele vai sair, eu vou fazer mais uma coisinha, eu vou aumentar a espessura desse também, né, para ficar igual, com 3. E aí, enquanto ele renderiza, a gente faz um resumo. Se você quer renderizar tudo branco, sem os materiais, só com as linhas, você deixa ele com o material override ligado e cria um material toon e coloca lá no material override, beleza? Material toon branco, normal. Se você quer fazer um efeito diferente colocando algumas texturas nesse desenho, aí o que é que você faz? Você cria o material do que você quer, da textura, se é um tecido, se é uma madeira, se é um vidro. Cria um material toon e a base dele vai ser o material que você quer. O tecido, a madeira, a pintura, o plástico, o que for, certo? E aí você aplica no objeto esse material que você criou agora. Como a gente está utilizando o material override, que está ocultando todos os materiais, você vai ter que desocultar ele clicando aqui embaixo. E aí ele sai assim, ó. Tá vendo que ele saiu com a linha ainda, ó? Mas saiu com textura. Dá trabalho, dá mais trabalho do que se você renderizar sem esse efeito. Mas se você quiser fazer isso com uma cena pequena, se vale a pena para você fazer uma representação diferente, é tranquilo, certo? Então é isso, você consegue fazer essa imagem com esse efeito de desenho e também consegue aplicar algumas texturas nele para que ele ainda fique com cores, né? Com algumas texturas, que ele continue feito um cartoon com as linhas de desenho, mas que ele também tenha esses preenchimentos. Dá para fazer um efeito bem legal fazendo isso aí, né? Então agora é a hora de você testar, certo? Eu vou colocar aqui no link do vídeo. Eu tô falando no vídeo do YouTube, tá? Se você tá assistindo esse vídeo no Facebook ou no Instagram, talvez você não encontre o link vai estar no vídeo do YouTube, com essa cena aqui, para caso você queira até tentar fazer junto comigo essa configuração, ou então você tenta fazer em outra cena, para ver se dá certo, beleza? Então é isso, era isso que eu queria passar para você, uma dicasinha rápida que pode ser que melhore um pouco a sua representação. Deixa eu até voltar aqui a minha tela. Que pode ser que facilite, né, na hora de você apresentar, de fazer uma coisa diferente. E são configurações muito rápidas, que o render vai ser rápido. Então,
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha dado para aprender. Se ficou com alguma dúvida, se deu alguma coisa errada, comenta aqui pra gente ir se ajudando. E vamos lá, vamos começar a utilizar esse efeito cartoon aí para fazer umas imagens bem legais nos projetos de vocês, né? E claro, não esquece de compartilhar com seus amigos para que eles também aprendam a fazer esse efeito cartoon utilizando o V-Ray Next.